Muito bom dia! Começamos mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Tudo sobre a vitória no Clássico, que deixa o Peixe mais próximo da Libertadores. Saiba como anda a recuperação de Soteldo para o jogo de domingo. E Ariel Holan ganha ainda mais força nos bastidores santistas. Pode ser o novo treinador do Santos, Ariel Holan. A gente vai falar muito disso no programa de hoje, mas vamos principalmente falar muito da vitória do Santos. Importantíssima vitória do Santos. Soteldo jogando muito, Marcos Leonardo artilheiro. O Santos está mais próximo da classificação da Libertadores. Nos últimos 7 jogos entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, 7 vitórias do Santos. Por isso que a chamada dizia, segue a freguesia, Santos e Corinthians. Só dá Santos. Para nossa sorte, né, Caio Couto? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Murilo. Bom dia a você que nos acompanha pela televisão ou pelas mídias sociais. Sim. É sempre um prazer tê-los conosco. Murilo, importantíssima vitória, né? É claro, falar que o jogo foi bom, foi um jogo muito ruim, mas não é o momento do jogo ser bonito. A grande verdade é que era o momento de pontuar. O Santos pontua e conforme uma composição aí, Murilo, de resultados já na próxima rodada, o Santos pode ter a sua classificação assegurada. Lembrando que hoje somente o Atlético Paranaense que pode chegar a 56 pontos. Que o Santos já tem, né? De todos que concorrem. O Santos tem 53. O Santos tem 53. Uma vitória do Santos perante o Fluminense e uma não vitória do Atlético Paranaense no seu compromisso, o Santos já estará matematicamente classificado. Exatamente. O Santos pode, domingo, já ter a classificação garantida para pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores não é ainda a Libertadores na sua fase de grupos. Antes de mostrar lances do jogo, a gente estava falando aqui, antes de começar, Caio, o jogo muito fraco, né, cara? O futebol brasileiro está num nível... E era Santos e Corinthians, 2 gigantes do futebol brasileiro, mas um jogo até chato de ver, né? Um jogo ruim. E, Murilo, diga-se de passagem, né, você foi perfeito aí no teu breve comentário. Obrigado, cara. Não é uma... É porque a gente vê muito o jogo do Santos e é natural. O torcedor do Santos, ele analisa a sua própria equipe. Mas se você for pegar o futebol brasileiro como um todo, o futebol praticado no Brasil é um futebol nivelado para baixo. Sim. Haja visto aí o atual campeão da Libertadores, o Palmeiras, que o torcedor do Santos conhece bastante, joga um futebol muito diferente. Também é um jogo feio, é um jogo normal de se assistir. Sim. Então é o futebol brasileiro como um todo, aí ano após ano, num declínio gigante. Isso aí, quando você mostra aqui na história, quando vem na história, a gente vê, só tu pega 10, 15, 20 anos atrás, aí, né, a gente ainda via times, caraca, olha esse time do Santos, aí você olha hoje, né, pelo amor de Deus, não tô falando questão até individual, material humano, como as coisas... Sim, a escalação mesmo. Como as coisas vão mudando, e aí não é algo particular do Santos, é o futebol brasileiro. Exatamente. Já que você viu aí que tá na agulha, solta aí o gol do jogo pra gente poder acompanhar como que foi essa vitória santista. Felipe Jonathan fez um bom passe, Soteldo quase faz um golaço, né? Deu uma ótima tirada ali. Deu rebote pro Marinho, que de direita ele tenta chutar pro gol, né? Não tentou cruzar. Só que aí o Marcos Leonardo tá num momento mágico, aí 3 jogos, 3 gols. O famoso gol de centroavante, tava na hora certa, no lugar certo. Centroavante tem que estar dentro da área. A gente até muito compara Marcos Leonardo, Caio Jorge. Aí a comemoração é legal. Pode até... Aumenta o som aí, por favor. Os caras começam a cantar. Pode tirar. Mas eu falava do Marcos Leonardo e do Caio Jorge. O Caio Jorge, a gente falou aqui muitas vezes, ajuda muito o Santos também sem a bola. Mas o Marcos Leonardo parece que dentro da área se posiciona até melhor que o Caio. São estilos diferentes, né? Sim. O Caio Jorge, quando sai da área, percebe-se que ele tem uma capacidade técnica maior, né? Sim. Ele tem uma facilidade maior de fazer um passe, um domínio, uma tabela. E como você bem disse, o Marcos Leonardo já é mais um jogador de área.
é mais aquele, o último toque, é mais o finalizador, não sai com tanta qualidade da área como sai o Caio Jorge. E aí são perfis que cabe ao técnico escolher. O Cuca entendeu que na equipe dele funciona melhor o Caio Jorge, que o Caio Jorge tem toda aquela doação ao time, faz às vezes de meia, ajuda muito quando está sem a bola. E aí o próximo treinador, né, cabe a ele, o próximo técnico, dentro do seu modelo de jogo, ter um 9 mais fixo, um 9 que flutua mais. É decisão de quem estiver lá recebendo para isso, Murilo. Sim, é decisão de quem for o novo treinador do Santos. Parece que está próximo de acertar, mas eu queria ainda falar do jogo de ontem. A gente falou que não foi tecnicamente bom, mas a gente ainda tem as notas do jogo no segundo bloco. Mas acho que vale ressaltar aqui, individualmente, calando a minha boca, inclusive, Luiz Felipe foi muito bem ontem, né, cara? Ah, não, claro. É lógico que isso vai ficar para o Notas, mas eu, rapidamente, aqui eu dou destaque para 4 atletas para mim na partida de ontem. Luan Pérez, para mim, o Luan Pérez, principalmente no primeiro tempo, você vê o cara pelo menos no jogo de ontem, num outro nível, com muita capacidade técnica, certinho também na questão defensiva. O Luiz Felipe também, calando a sua, a minha, eu acho que de todo torcedor, todo mundo preocupado com algumas últimas atuações do Luiz Felipe. Ele foi extremamente seguro, foi tranquilo no jogo, passou ileso, sem problema nenhum, não deu uma brecha aí para os atacantes do Corinthians. Cara, eu dou um destaque também para o menino que fez o gol, Marcos Leonardo, né? Ele não fez uma grande partida, mas o objetivo do jogo é não levar gol e fazer gol. Ele fez o gol da vitória. E, por fim, cara, eu dou outro destaque ao Soteldo. Ficou 17 minutos em campo. Em 17 minutos de campo foi o cara que criou as situações de gol. Teve na mesma jogada, aquela finalização dele para a defesa do Cássio, que teve o rebote, depois ele tentou ainda finalizar de novo. E a situação do gol, que acaba sendo o gol do Marcos Leonardo, é aquela tirada dele, que já poderia ser um belo gol numa grande defesa do Cássio. O cara entrou, jogou 17 minutos e mudou o panorama do jogo. Né? Lembrando que, Murilo, rapidamente, um primeiro tempo que até o apagão o Corinthians era superior, o Corinthians era melhor. Sim. O Cuca fala isso na coletiva. Por quê? Porque o Corinthians, de certa forma, deu a bola para o Santos tentou pressionar, só que o Santos não conseguiu, estava muito lento e não conseguia articular. E o Corinthians tomava a bola e saía em velocidade. Ele criou 2 situações ali. Veio o apagão, né? O Cuca conseguiu acertar essa situação, mas o Santos deixou de levar perigo, mas também não levou nenhum perigo ao gol do Corinthians. E aí a entrada do Soteldo deu dinâmica, deu velocidade, né? Deu intensidade, e aí, naquele tempo que ele teve em campo, foi suficiente aí para o Santos conseguir a vitória. E lembro, se de repente ele continuasse mais tempo em campo ali, depois ainda teve a série do Marinho, né, o Santos foi perdendo seus jogadores ali de velocidade. Se ele ficasse mais tempo em campo, como o Corinthians tem uma zaga pesada e começou a se lançar mesmo, sem muita capacidade, é verdade, mas se continuasse ali o Soteldo e os jogadores de velocidade, era a caixa para mais. Provavelmente o Santos faria um segundo gol ali. Também acho que a facilidade para fazer mais gols viria. Agora, não posso perder a oportunidade de ter um treinador ao meu lado e não perguntar. Caio Jorge e Marcos Leonardo poderiam jogar juntos? Não estou falando que eu acho que deveriam, mas estou perguntando. Você acha que dá para jogar junto Caio Jorge e Marcos Leonardo? Cara, não nesse sistema de jogo, nesse modelo de jogo do Cuca. Do Cuca, né? Também acho. Mas são 2 centroavantes com características diferentes. Aí poderiam jogar, porque o Caio, como a gente vê, ele sai da área, ele consegue articular. E aí você teria sempre, tipo assim, um dentro da área e outro saindo, um dentro da área e outro saindo. É possível, mas não nessa formatação do Cuca, que ele joga ou com aqueles 3 no meio, que não é aqueles 3 que é um Alisson na frente da zaga e 2 jogadores, um pela direita e outro pela esquerda abertos, não tem aquele centralizado, ou ele joga com aqueles 4 atacantes. Sim, entendi. Muito bem, Caio Couto. A gente tem a coletiva do Cuca, mas antes tem a classificação. Tem só a primeira parte da classificação para a gente ver o quanto que o Santos subiu só uma posição. Agora é o 8º colocado, mas para a gente ter uma ideia dos pontos de Santos, Atlético Paranaense e Corinthians ali, que acho que são os que acabam brigando. No 5º colocado ali, que é o próximo adversário do Santos, o Fluminense tem 60, o Palmeiras 56. Chegar no Fluminense eu acho que é difícil, né, Caio Couto? 4 pontos para... Não, nem matematicamente. 7 pontos, nem matematicamente dá. Eu tô achando que o Santos tem 56. 7 pontos, então o Santos não chega mais ali. O Palmeiras tem 35 jogos, tem um jogo a menos. Ele joga sexta-feira com o São Paulo. Amanhã, São Paulo e Palmeiras. O Grêmio 56 e o Santos 53. O Santos tem uma vitória a mais do que o Grêmio.
Atlético Paranaense tem 50 e o Corinthians 49. Acho que são os que brigam aí para essa vaga. Detalhes, vamos lá, né? Somente o Atlético Paranaense consegue bater 56 pontos, o que o Santos, digamos assim, poderia ter caso ele tenha uma vitória e uma derrota, não é isso? Os demais não conseguem chegar, mas mesmo assim o Atlético Paranaense tem que ser 100% para chegar aos 56. Sim. Então, uma vitória do Santos contra o Fluminense automaticamente já elimina o Corinthians e o Bragantino. Já estarão fora, que já não chegam mais no Santos matematicamente. E aí só ficaria a briga entre Santos e Atlético Paranaense, desde que o Atlético Paranaense vença os seus dois jogos. Sim. E aí ele tem que torcer para o Santos, aí pelo menos se o Santos tiver uma vitória, o Santos tem que perder no outro jogo. E aí eu não sei nem critérios de número de empate ele quer vitórias, para falar a verdade, eu não olhei a tabela em relação a isso, eu olhei só a questão dos pontos. Agora, uma coisa interessante, não pense você, torcedor, Murilo, que o Fluminense vem à Vila para cumprir tabela, porque ele está brigando pelo G4, e G4 já é a fase de grupos da Libertadores. É direto, né? É direto, e ele está 2 pontos atrás do Atlético Mineiro, 2 atrás do São Paulo. É claro que o São Paulo tem um jogo a menos, que será contra o Palmeiras, que eu vi num parte da entrevista do Abel. Ele disse que jogará com o time titular esse jogo esse jogo contra o São Paulo, que é um clássico, né? Então ele vai com o melhor que ele tem em mãos no momento, ele vai com a força máxima. Então o Fluminense vem à Vila brigando por uma vaga no G4, que significa fase de grupos da Libertadores. E se você me permite mais um comentário, Murilo, claro que sim. Em relação a G8 e G7. É importante o Santos também ele tentar chegar no 7º lugar, tomar essa posição do Grêmio. Sim. E por quê? Analisando os confrontos, o 7º e o 8º do Brasil, a gente chama de pré, mas seria pré-Libertadores. Você tem 2 embates para você poder chegar na fase de grupos. Então, o primeiro embate, tanto o 7º quanto o 8º colocado do Brasil, né, que no momento é Santos e Grêmio, digamos que o Grêmio não vença lá a Copa do Brasil, mas vamos lá. Tá. O 7º e o 8º do Brasil, esquece os times, o Santos hoje é o 8º. Isso. O primeiro embate, um jogará contra uma equipe peruana e outro com uma equipe venezuelana. É até certo ponto tranquilo. Mas aí o próximo embate, o 8º, se eu não me engano, aí ele já pega uma equipe argentina, que não sei se é o Independente Del Valle, falei besteira, e uma equipe argentina, ou seja, já são equipes mais tradicionais. Tá? O 8º colocado, que eu acho que o 7º colocado, ele na teoria, teria um segundo confronto de pré-Libertadores menos difícil do que o 8º colocado. Entendi. O negócio é entrar. Mas se ainda der para dar um passinho para cima, pro 7º, olhando para frente é importante. Sim, e é muito, pela classificação que a gente vê, é muito viável a 7ª colocação, o 7º lugar. O Santos e Grêmio estão ali disputando pau a pau essa classificação. A gente tem a palavra do Cuca. O Cuca está nos últimos jogos aí se despedindo do Santos, talvez esteja até nos últimos dias se despedindo do Santos. E ele falou sobre o jogo, o que ele achou da análise de Santos e Corinthians. Fala, Cuca. É um jogo pegado, um clássico, né? Na chuva. Um jogo decisivo, onde uma vitória encaminharia qualquer um dos dois a ficar bem próximo da vaga a Libertadores. Por isso tanta dificuldade. O Corinthians começou melhor do que nós. Engraçado que nós tínhamos mais a posse de bola e o Corinthians foi quem teve as melhores oportunidades. Como a gente nos expunha, eles na roubada de bola tinham as jogadas, principalmente pelas extremas, né? Com o Matheus Vital e com o Gustavo Mosquito, e tiveram chances ali de abrir o placar. Aí deu um apagão, e no apagão a gente pôde arrumar esse desconforto que nós estávamos tendo no jogo, e o jogo passou, um jogo equilibrado até o fim do primeiro tempo. A gente sabe que sentia que precisava uma armação de jogo um pouco maior, uma mudança de direção no meio-campo, fazer alguma coisa diferente para sair da marcação forte que o Cantilho, o Gabriel, mais os 2 zagueiros, o Gil e o Gemerson, estavam fazendo, junto com os 2 laterais, que não subiam muito, né? O Michel e o Fábio Santos. Então, a entrada do Soteldo ela foi fundamental, a gente descobriu a velocidade dele na transição, ora pelo lado esquerdo, ora por dentro, trocando de posição com o Braga, e a equipe se soltou, criou chances, fez o gol.
dominou o jogo e aí inverteu o processo do primeiro tempo. Nós ficamos menos com a bola e jogamos mais no erro do adversário, e o jogo ficou favorável a nós. Quando o Corinthians pôs os homens de área mais altos também, o Gil acabou ser travante junto com o Jô, a gente também fortaleceu o nosso sistema defensivo e controlamos bem a partida até o final. Eu acredito que tenha sido uma vitória justa. Muito bem, professor Cuca, nos últimos dias de trabalho no Santos. Ele falou também sobre isso, sobre esses últimos dias de trabalho, sobre a transição de um treinador, que é ele no caso, para o outro treinador. Inclusive, ele falou sobre Ariel Holan, ele mesmo falou sobre Ariel Holan. Fala, Cuca. Muito diferente, né? Porque eu, quando conversei com o Rueda, com o Quaresma, principalmente, o Jorge, eu falei que ia até o final do contrato, a menos que o Santos contratasse um treinador para ganhar tempo, né? E lógico que isso cria uma ansiedade muito grande, que a gente quer poder ajudar o clube. Hoje me parece que praticamente definiu o treinador, não sei, ou está em fase de definição, tem gente que já está cravando. Então eu vou curtir a vitória hoje e amanhã vou lá para o clube ver se realmente tem já um treinador contratado, para daí fazer a transição, né? Que foi o que nós combinamos. Quando tivesse um treinador contratado, aí a gente faria a transição, porque não vai haver daí como você estar treinando o time e já tendo um outro. E é um tempo que ele ganha, porque dia 25 acaba o campeonato lá na Bahia, na quinta, e no domingo tem jogo com o Santo André. Aí na quarta tem jogo com a Ferroviária. Aí no sábado tem jogo com o São Paulo. E ele não vai poder entrar e simplesmente vamos jogar. Ele vai ganhar um tempo nessas duas partidas que faltam. Quem sabe seja até um atrativo a mais para os jogadores, algum que esteja um pouquinho mais acomodado, dá aquele salto, aquela motivada para essas duas partidas finais. E se for assim, eu estou aí para ajudar também. Eu quero o bem do Santos. Cuca foi muito bem na coletiva, né, Caio? Falando que vai ajudar, citou nominalmente o Ariel Holan. Isso, como está sendo ainda negociado, a gente não costuma ver um treinador que está empregado citar o nome de um outro treinador que deve ser o substituto dele. Achei bem legal a coletiva do Cuca ontem. Foi bacana e a percepção dele é uma grande verdade. Primeiro, a questão dele, a partir do momento que fechar o treinador, a saída dele, a transição, para que haja realmente um tempo mínimo, né, hábil, para que o próximo treinador comece a implementar as suas ideias de jogo. E uma coisa que é verdade, no futebol, quando se troca o técnico, quando se troca o comando, é aquela história. O cara que está com pouca oportunidade, ele entende como o seu momento dele conseguir uma titularidade. E o cara que está na titularidade, ele pensa da seguinte forma: eu não posso baixar a guarda, que esse cara, o treinador é novo, não me conhece, eu tenho que mostrar serviço para ele. Então, o que o Cuca falou é uma verdade. Então, pode ser realmente um gás diferente aí para os atletas, né, buscarem mostrar o seu melhor para o novo comando, para que consigam um espaço maior dentro da equipe. Isso aí acaba sendo como um todo bom para o próprio Santos, claro, bom para a instituição. Claro. O Cuca não é o melhor treinador do mundo, mas acho que ele fez um bom trabalho no Santos. Ele foi maravilhoso na Libertadores, foi razoável no Campeonato Brasileiro, mas as atitudes fora das quatro linhas, a maioria, pelo menos na minha opinião, foram muito acertadas. Ele ajudou muito o Santos. Verdade, Murilo. Nesse momento que o torcedor sabe tanto quanto nós, ou até mais, bem difícil que o Santos atravessa, né? E aí a gente fala da questão financeira e aí vem política junto. Não vou abrir a boca aqui para ficar detalhando o que todo mundo já sabe. Mas na pessoa do Cuca chegou um profissional que conseguiu isolar, né, o elenco de todos os problemas fora campo, um elenco sem salário, né, sem perspectiva de receber, né, o clube sem poder contratar, e no final das contas, quer queiram, quer não queiram, mesmo, lógico, tendo a escolha de abandonar o Brasileiro em alguns momentos em detrimento da Libertadores, o Santos foi um finalista da Libertadores e o Santos está aí a possíveis 3 pontos de estar na próxima Libertadores. Sim. E diante de todo o panorama que se existia, a grande verdade que era o temor do torcedor
era algo que nunca aconteceu com o Santos, que jamais será local do Santos uma segunda divisão. Esse era o temor, essa era a verdade, enquanto o Gesualdo era o técnico. Ninguém pensava diferente. Gesualdo trabalhava muito para conseguir essa classificação para a Série B. Então, é verdade que eu acho que o Cuca foi infeliz em algumas situações, de repente na final da Libertadores, o torcedor tem muito isso, essa mágoa dentro do seu peito, digamos assim. Com certeza. Mas o contexto total... Ele ajudou bastante o Santos nessa passagem, Murilo. E uma coisa aqui, para terminar, que ele deixou também bem claro, que é outra verdade. O técnico que chegar, e aquela imagem ele mostrou, ele vai pegar um baita ambiente ali, de grupo, de jogadores, um elenco que se respeita, jogadores que se gostam, e mais uma vez essa manifestação pós-vitória no vestiário mostra o quanto é bom o ambiente dos atletas do Santos. Muito bem, Caio Couto, chegamos ao final do primeiro bloco. Eu lembro a você que está vendo o programa pelo YouTube e pelo Facebook, segue aqui com a gente que no intervalo tem interação. Você pode mandar sua mensagem que a gente lê aqui no ar. Você que está vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Pode abrir. Estamos no ar aqui, Caio Couto. Mandar uma mensagem aqui para o Anderson Bispo, que está no chat do YouTube. Ele mandou: o jornalista foi quem citou o técnico. Anderson Bispo, o Cuca citou primeiro. O Cuca falou o nome do Ariel Holan e na pergunta seguinte é que foi mencionado o nome do técnico pelo jornalista. Beleza? Algumas aqui que nos mandam, vou ler algumas aqui do Instagram, Caio. Se tiver alguma aí, pode mandar também. Tá. Wagner Almeida Borges manda mensagem. Tem mais gente aqui. Rafael Vieira Cruz, Paulo Garcia, René Antunes, Darcy Ribeiro dos Santos. Deixa eu pegar algumas aqui do Instagram. Oi? Tem o Clóvis aqui, o Clóvis Luiz, dando bom dia para nós, falando que adora o nosso trabalho e pedindo para falar mais do novo técnico do Santos no terceiro bloco, né? A gente vai falar do possível novo técnico do Santos. Ainda não é. Não canetou ainda, não é o técnico ainda. Mandar um abraço aqui para o Nicolas Crepaldi. Nicolas Crepaldi vê todos os dias o programa, tá mandando mensagem também. Davi William também manda mensagem. Jefferson Fernandes está lá em Matão mandando mensagem. Gilles Ribeiro, Caio Andrade, Rafael Melo, Tuca Maia, todos os dias está aqui o Tuca Maia, né? Vinícius Miquelino, Ricardo Ribeiro, SFC Comps, é um perfil no Instagram que posta muita coisa do Santos, SFC Comps. Lucas Pacheco do Santos, todo dia está aqui. Manu Cruz, o Cebola tá aqui, meu amigo. Quando puder, tem uma aqui que é muito legal essa mensagem. Deixa eu só terminar aqui. Rafael Rios, Emerson Santos, Geraldo, Paulo Barreto, todo dia também. Diogo Dias, Paulo Henrique, todo dia vê o programa. Obrigado, Paulo Henrique. Leonardo Seno, Matheus França. Lê algumas aí, Caio. O Fê Vinícius, bom dia, professor e Murilo. Ontem mandei um recado que foi lido por vocês criticando o Luiz Felipe. Então é justo fazer uma meia-culpa. O setor defensivo como um todo foi bem. E ele não deixou a desejar. Boa. E ele fala também muito bem do Luan Pérez. Show de bola, é isso aí, cara. Já voltamos, segundo bloco do Resenha Santista de hoje já está no ar e você sabe, no segundo bloco, a gente lê as mensagens que vocês nos mandam pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Pelo Instagram é @Murilo Tauro, pelo Facebook, facebook.com/Sistema Costa Norte e YouTube, youtube.com/TV Cultura Litoral. Você que está vendo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal que ajuda muito a gente, deixa o like, compartilha, faz tudo que você tem feito, não posso negar, a gente está bastante agradecido por tudo que vem acontecendo. Diga. Rapidinho, antes de você ir para a pauta, sim. O Vitor Santos, ele me deu uma ajuda aqui, que eu estava falando do oitavo colocado, do sétimo, ele está dizendo que o oitavo colocado, ele pegará o São Lourenço ou a Universidade do Chile, o oitavo colocado do Brasil, caso o primeiro passe naquele qualifying anterior a esse aí, que seria entre uma equipe peruana e uma venezuelana que vai enfrentar. Muito bem, põe a primeira interação na tela, por favor. Tá te mandando um abraço, hein? Outro para ele, monstro. Douglas Lima, por que o comitê de gestão precisa aprovar a chegada do Holan? O presidente não tem poder para fechar essa negociação? Obrigado e parabéns pelo programa. Douglas Lima, o comitê de gestão, se eu não estou errado, foi criado na época do Laor, ainda para não ter esse tipo de... para deixar o clube mais protegido dos mandos e desmandos
da presidência. Então, isso faz parte do novo regulamento do Santos, há alguns anos já, uns 10 anos, faz parte. Então, não adianta o presidente chegar e falar, ó, esse é o treinador e acabou. Precisa passar por esse conselho para ajudar o presidente. Ele faz parte do conselho. Então, o voto dele, eu imagino, tem um peso bom. Mas sem esse voto aí do comitê de gestão, não fecha a contratação. Perfeito. E propositadamente, contando com o presidente, são 9 membros para que nunca haja empate. E aí sai conforme a maioria aí, sai a decisão. Mas me parece que a decisão também lá tende a ser positiva ao Ariel. Não, pelo tempo gasto, eu acho que o Ariel é o nome em consenso aí na atual administração, né? A diretoria, acho que não vai ter muita divergência entre esses 9 membros aí do comitê de gestão em relação ao nome dele, né? O que pode pegar, claro, sem querer te cortar, é dinheiro. Isso aí, a divergência, até onde eu sei, financeira. É financeira, não em relação à característica do técnico, né? Ao perfil do técnico em relação ao Santos. Isso aí, acho que não tem nenhum problema. Existem os que são a favor e os que são contra pela questão financeira do clube. Sim. Põe mais uma na tela. Alisson Oliveira, caso venha a classificação na Libertadores, teremos uma sequência grande de jogos logo no início da temporada. Como está o planejamento para os atletas não ficarem sem perna para a temporada 2021? É uma boa pergunta, excelente pergunta do Alisson Oliveira. A gente até gravou um conteúdo exclusivo para o YouTube da TV Cultura Litoral falando sobre isso. A gente imagina que alguns jogadores, os principais jogadores, o elenco titular do Santos, seja poupado no início aí no Campeonato Paulista. Mas vai ter que estar com força máxima nessa pré-Libertadores. Sendo poupado ou não, Caio Couto, você acha que o Santos deve preservar alguns jogadores ou vai com o que tem e vamos para cima? Murilo, o que eu tenho certeza é o seguinte, tem que pegar os caras que tiveram uma minutagem maior, até porque tem um novo técnico. Tem um novo técnico que me parece que a forma dele de ver futebol é bem diferente da do Cuca. Tem um novo técnico. Eu estou presumindo que o Ariel já esteja, contratado. Mas, de qualquer forma, teremos um novo técnico. Digamos que alguém que venha de fora e que não seja o Marcelo Fernandes, digamos assim, que está lá dentro. Então, o trabalho tem que ser implementado. A filosofia precisa ser implementada por quem está chegando. Para ele implementar, os jogadores têm que estar lá no clube. Então, o que tem que ser feito é assim, eu entendo. Imediatamente, o término do Campeonato Brasileiro, os caras que mais jogaram não são os caras que têm que jogar os jogos do Campeonato Paulista. Esses caras têm que estar no clube, serem de uma forma geral, serem recuperados, ver a questão física de cada um. E aí o técnico, no dia a dia, já ir trabalhando com esse pessoal. Aí, lógico, para recuperar os caras, de repente, o volume de trabalho não vai ser um volume grande. A intensidade, de repente, a intensidade vai ser controlada. Para que você pense o quê? Você tem que pensar que o jogo, a primeira quinzena de março, já é o jogo. Do Santos dentro da pré-Libertadores. Isso. Então ele tem que preparar, digamos assim, mais essa equipe para esse jogo e deixar, de repente, uma equipe com quem jogou menos para começar o Campeonato Paulista. Eu acho que essa será a melhor forma dele recuperar a perna, como foi a pergunta do nosso internauta, e ao mesmo tempo, implantar uma filosofia de jogo. Muito bem. A última interação de hoje, pode colocar na tela. Naldo RX78. Caio Jorge, se não abrir o olho, vai perder a posição. A gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco. O momento do Marcos Leonardo é muito bom. 3 jogos, 3 gols. Eu acho que o Caio Jorge, em 3 jogos, ainda não fez gol em 3 jogos na sequência, como fez o Marcos Leonardo. Ele mostra uma qualidade de posicionamento dentro da área muito grande, né, Caio? A gente vai falar das notas do jogo daqui a pouquinho, mas em relação ao que disse não lembro o nome dele, Naldo, na interação, você acha que o Caio Jorge pode perder a vaga? Sair o Caio Jorge e entrar o Marcos Leonardo? Cara, é aquilo, né? O Caio Jorge, ele tem a lesão dele, vai o deixará fora por mais essas 2 partidas. Futebol, atacante, principalmente, ele é muito cobrado por bola na rede. O menino tá empurrando a bola para a rede. Tem mais 2 jogos aí. Ele continuar empurrando a bola para a rede, realmente... a sombra fica muito grande. Sim. É isso, né? Terminamos a interação. Põe as notas do jogo, então, para a gente começar a analisar individualmente cada jogador. Primeiro, João Paulo. João Paulo não teve muito... o ataque do Corinthians não deu muito trabalho para ele, né? Cara, mas eu vou comecinho do jogo, talvez... Isso eu vou falar. Ele foi extremamente importante no início da partida.
né? Principalmente aquela bola, acho que é o Gustavo Mosquito, não é isso? Mosquito, é. Ele entra lá nas costas do Felipe Jonathan, ele entra em diagonal para finalizar. E o João Paulo ali faz uma grande defesa. Início da partida tá 0-0, teve uma do Vital também. Então ali ele precisou dele, ele se mostrou presente. E no segundo tempo, quando o Corinthians começou a botar um monte de bola para a área, chutar de média distância, longa distância, ele sempre foi muito seguro, cara. Para mim, uma atuação ali de goleiro de time grande, o cara que tá ali, ó, com tranquilidade. Para mim também. Minha nota aí, pelo menos, é um 8 para ele, merece. Para mim também. Um clássico, não tomou gol contra o Corinthians. Só acho que, eu já falei isso aqui, mas não jogar ele na Libertadores é inacreditável, é um erro do Cuca, na minha opinião. Eu não vejo os treinos, o Cuca sabe muito mais que eu, mas de longe, vendo só os jogos, um erro do Cuca, mais um naquela decisão da Libertadores. Próximo, Parazinho. Acho que não começou tão bem o jogo, mas depois se encontrou. Dou um 6 aí pra ele. Eu tô contigo 6, ele não comprometeu, não fez nada de acima do normal, mas também não comprometeu. Próxima, Luiz Felipe. Esse a gente tem que falar. Ontem falei muito mal dele, lembrando daquela entregada dele contra o Corinthians em 2019, mas ontem ele foi bem. Cara, eu não falei com essa propriedade, mas também eu temia pela escalação dele, olhando não o Luiz Felipe lá de 2015, se não me engano, 2015 ou 2016, com minha memória é muito boa, com o Dorival, que naquele momento ele era muito bom zagueiro. Sim. Aí depois das contusões, é verdade que ficou um jogador lento, aquela coisa toda. Cara, ontem não tem uma vírgula para falar do Luiz Felipe. Sim. Uma grande atuação dele, cara. Outra coisa, a gente também não é tirar o mérito do cara foi muito bem. A gente já falou um pouquinho disso no primeiro bloco. O ataque do Corinthians ineficiente, muito fraco, né? Nem quando entra Jô e Matheus Vital, ele ganhou deles todos. Não, foi superior a todos. Cara, mas olha só, a gente não teceu elogios ao Laércio frente ao ataque do Curitiba? Sim, contra o Corinthians, teoricamente, é mais difícil, né? Todos os méritos aí pro Luiz Felipe. Cara, quem sabe vire uma nova zaga titular, Luiz Felipe e Luan Pérez, de repente. Tecnicamente é muito mais jogador que o Laércio. Muito mais. Mas os jogadores da base talvez sejam mais melhores tecnicamente que o Luiz Felipe também. Sim, especialmente o Wagner Palha. Aí aquela questão do Cuca, não pode 2 canhotos, aquela coisa. Você jogaria Wagner Palha e Luan Pérez? Com certeza. Tem qualidade técnica e veloz, pra mim não tem esse negócio não. Vamos dar nota pra ele, não dei. Eu vou dar um 7 pra ele. Eu vou dar também 7. Muito bem, Luiz Felipe. Foi bem ontem. Próximo é o Luan Pérez, que já apareceu aí. Cara, se não foi o melhor do jogo, é o Soteldo. Eu dou uns 8 pra ele. 8 também. No primeiro tempo ele botou o jogo no bolso. Botou. O Santos não fez nada na questão ofensiva, mas ele defensivo bem. E ainda, costumeiramente, a gente tem visto esse cara conduzir a bola de trás, chegando no campo de ataque, sim. Distribuindo bola. Pô, ele parece que se soltou até com a saída do Veríssimo. Do Veríssimo. Próximo é o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan deu um bom passe ali pro Soteldo naquele chute que resultou no gol do Marcos Leonardo. Acho que ele foi bem. Ele está tendo uma sequência razoável de jogos. Ele já teve pior nessa temporada. Ele teve dificuldade no início da partida, naquela questão lá no setor dele. O Corinthians estava chegando bem. Aí depois, pós o apagão lá, como o Cuca bem disse, é verdade, se sanou o problema. E você bem foi feliz. Ele fez também um bom cruzamento, né? Lembrar que cruzar não é chutar a bola para dentro da área, o cruzamento é um passe. Né? E ele faz um passe ali pro Soteldo, levantou a cabeça. Cara, eu vou de 6 para ele. Eu vou de 6 também. 6. Você falou que cruzamento não é só chutar a bola para dentro da área, é um passe. O pessoal acha que cruzar a bola, chega no fundo, chuta essa bola para dentro da área, não é isso? Quem fazia muito bem isso era o Kleber, lembra? Lateral esquerdo, que jogou no Corinthians, mas jogou no Santos muito tempo, jogou no Inter também. Esse era monstro cruzando. O próximo é o Alisson. O Alisson foi bem. Foi bem. Não jogou. Ele, na Libertadores, o time todo na Libertadores, subiu num nível que talvez esse elenco não seja mais capaz de fazer. Talvez, mas o momento era melhor. Sobre ontem, eu dou uns 6 também pro Alisson. A vitória dá uma elevada na nota. 6, na média. Não comprometeu, também não fez nada diferente. Sim. Próximo, Sandri. O Sandri ontem eu achei que não jogou tão bem quanto nos outros jogos. Errou muito passe. O Sandri ontem errou... Eu lembro que de cabeça são uns 3 passes que ele não costuma errar. Concordo, até passes curtos mesmo. Sim. Ele tentou uma cavada ali pro Marinho ou pro Lucas Braga e um se chocou no outro, né? O passe seria muito bom, mas um acabou se chocando no outro. O Marinho ficou muito tempo caído no chão, inclusive. Não sei se foi o Marinho ou o Lucas Braga, mas ficou muito tempo
caído no chão. Próximo, eu não dei a nota, né? A nota, não demos? O Sandri, 6, vai. Ele pode produzir mais do que vou isso. dar 6 porque se tá dando na média para os outros 6, é 6 para ele. 6 para passar Ele não de ano. foi o Sandri que pode ser. Não foi. Não foi. E que já foi aqui no campeonato, nessa muito temporada bom já foi. jogador, Muito bom isso aí. jogador. Próximo, Ivonei. Teve a chance de ser titular, não sei se conseguiu aproveitar, hein, cara. O Murilo, lógico que ele está longe de ter feito um grande jogo, mas a gente não pode também acreditar, porque a melhora do Santos com a entrada do Soteldo, quem saísse ali, o Santos ia melhorar, pela característica do Soteldo. São características diferentes. Não pode esperar que o Ivonei entregue a mesma coisa que o Soteldo entrega. Não pode. São jogadores em área do campo diferente, com estilo diferente. Sim. Soteldo é 1 contra 1, é velocidade. Ivonei é um jogador mais lento, digamos assim, de qualidade de passe e distribuir a bola. São totalmente diferentes. Então, dentro daquele panorama do jogo, de um Corinthians, em que o Cuca falou com muita propriedade, é verdade, os laterais do Corinthians pouco passavam, principalmente lá o lateral esquerdo, o Fábio Santos. O Marinho fez uma partida que o torcedor está acostumado, não. Por quê? O Fábio Santos, cara, quando estava 0x0, ele não passou do meio de campo. Ele estava encaixado no Marinho, não dava espaço no Marinho. Então, foi um jogo difícil para o Santos jogar, tanto que a gente só destaca no primeiro tempo, a gente lembra do Luan Pérez. O resto do time como um todo, a gente não fala nada. O Ivonei foi mais um deles. Alisson, Sandri e Ivonei. 3 volantes ali no meio campo. O Santos sente falta demais de um camisa 10, né? Pelo menos um jogador tipo um pouco de habilidade para criar alguma coisa, porque o Santos... Tudo bem, o Sandri pode ter jogado mais à frente, ou o Ivonei ter jogado mais à frente, mas jogar com 3 volantes não é das tarefas mais simples para o ataque também, cara, né? Dentro do elenco do Santos... O time tem hoje um modelo de jogo que é para transição, né? Os jogadores de armação do Santos são os seus armadores ou finalizadores. São os extremos, são jogadores que jogam aberto. São eles que pegam a bola, vão para 1 contra 1, que finalizam, que servem um companheiro, que é o Marinho e o Soteldo. Esses são os caras que armam a jogada do Santos. A realidade é essa. Sim. Próximo, agora a gente já vai para o ataque. Ivonei, eu vou dar um 5 para ele. Eu não dei também, né? 5. Próximo, acho que é o Marinho. O Marinho foi bem mais ou menos, mas ele teve a chance numa jogada no segundo tempo, já estava 1x0, que ele saiu driblando ali pela esquerda. O cara fez o pênalti nele e ele não tinha ângulo nenhum para chutar. Um monte de jogador do Corinthians à frente, ele decidiu seguir com a bola. Não é que é para cavar pênalti, mas ali ele não tinha que ter seguido na jogada. Ali era cair pênalti pro Santos, acabou. Ele mesmo ia bater, a chance de fazer o gol era enorme. Acho que foi mal ali o Marinho. O Marinho já teve melhores momentos, né? Eu acho que ontem, só para ficar na média, eu dou um 6 para ele, mas esperava mais. Tô contigo, dou 6 para ele. Claro que ele tem muito crédito, muita gordura aí. O cara já fez muito pelo Santos nessa temporada, mas foi um jogo mais discreto dele. Sim, foi um jogo discreto. Apesar do gol no último final de semana, ele também não jogou o que já jogou, né? Mas é o Marinho, principal jogador do Santos hoje, ao lado do Soteldo. Próximo, Marcos Leonardo. Se ele não faz o gol, a nota é bem baixa. Mas ele fez o gol da vitória no Santos e Corinthians, que coloca o Santos com chances enormes de classificação para a pré-Libertadores. O gol mudou a história do jogo e dele, óbvio. Eu dou um 7,5 para ele, só pelo gol. Mas por quê? É porque o gol, o mais importante no futebol é o gol. Eu vou de 7,5 também, mas é aquilo que eu estava falando da característica dele. O Corinthians estava fechado. Ele, tendo que sair da área, ele não tem uma qualidade técnica refinada, digamos assim. Ele vai fazer o simples. Em relação ao Caio Jorge, ele perde muito. Em relação ao Caio Jorge, nesse quesito, ele perde muito. O Caio tem mais repertório, digamos assim. Com certeza. Então, ele não se ouve bem ao longo do primeiro tempo, mas também não foi só ele, né? Aí vem o segundo tempo. O fator Soteldo, né, fez o jogo para o Santos fluir mais. E é aquilo, cara. Atacante, a hora certa, no lugar certo. Marinho foi chutar, não chutou, saiu de qualquer jeito a bola. Quem estava lá? Marcos Leonardo. Bateu nele, entrou. Tem sido assim nos últimos 3 jogos. Fez gols nos últimos 3 jogos. Não, bateu não faça isso. Ele empurrou para ele. Ele empurrou, mas foi meio de canela. Né? Mas o importante é que ele fez o gol. Não, 7,5 para ele. 7,5. Pô, o cara, como a gente tá vendo ali na imagem, 2003. Vai fazer 18 anos ainda esse ano, em maio, dia 2 de maio. Nota 7,5 para 8. Lucas Braga, acho que foi melhor que o Marinho, eu achei, no jogo ontem. Eu dou um 6,5 aí pro Lucas Braga.
Acho que termina a temporada e inicia a outra, titular absoluto do Santos. Foi um jogador que o Santos ganhou ao longo da temporada, né? Sem dúvida. Abre aspas, quem era Lucas Braga, né? Ninguém conhecia o Lucas Braga, foi emprestado, né? Tava na Inter de Limeira, aquela coisa toda. 6,5 para ele, tá bom. Próximo, Johnny. Soteldo. Se o Marcos Leonardo foi 7,5, esse aí é, no mínimo, 8. Não, 7,5 também. Ele jogou pouco tempo e resolveu aí o jogo. Além da jogada do gol, ele criou oportunidades de gol para o Santos. Não foi só a jogada do gol. Eu dei 8 lá para o Luan Pérez, acho que foi a nota mais alta que eu dei. Para o Soteldo eu vou dar 8,5. Para mim, o cara precisou de apenas 15 minutos em campo. Lógico, ele ficaria o segundo tempo inteiro, mas infelizmente sentiu a lesão. Com 15 minutos, ele mudou a história do jogo. Com 15 minutos, ele fez o que o Santos não fez em 45. 45 não, foram 60 minutos que me deu, 63. E teve aquela parada e teve mais 3 de acréscimo. Em 63 minutos que a gente viu os jogadores do Santos no primeiro tempo e nada aconteceu, o cara em 15... Resolveu o jogo. Finalizou 3 vezes, criou situação de gol e saiu, infelizmente, Você falou do tempo de jogo. Era para 8 minutos o segundo tempo? Achei um absurdo, 8 minutos. Não teve o lance, o lance do gol, foi analisado pelo árbitro de vídeo, mas não durou 1 minuto. Era muito clara a posição de jogo dele, que era favorável ao Santos. Não demorou 1 minuto para o árbitro decidir que teria sido gol ou não. O lance só foi checado porque todos os gols são checados pelo VAR. Eu achei que não tinha motivo nenhum para dar 8 minutos de acréscimo. Eu achei muito também, mas ele deve ter se baseado, com certeza, Murilo, nas substituições. Tudo bem, mas o número de substituições aumentou. Mas só em 3, são 5 substituições em 3 momentos do jogo. Não é 5 momentos do jogo, 5 substituições. São 5 substituições em apenas 3 momentos do jogo. Então não muda muito. O Corinthians fez as 5, eu acho que o Corinthians, os outros momentos, também. O Santos também fez. Então, o máximo que pode usar são 3 momentos. Achei absurdo 8 minutos de acréscimo, tá louco. E ainda o Mancini queria reclamar dos 8 minutos. Tá de sacanagem. Isso aí faz parte do jogo. Tá louco. Próximo. Vinícius Balieiro não jogou muito tempo, mas deu conta do recado. Rouba muita bola, que a gente sempre fala dele aí. 6. Eu vou dar... Eu acho que foi... não acrescentou muito, marcou ali, coisa e tal, rouba a bola, mas também achei que fez algumas faltas ali desnecessárias. O Corinthians só estava jogando bola na área. Eu vou dar 5,5 para ele. Próximo. Bruno Marques. Tenta aí brigar. Tecnicamente, acho que não é dos melhores, mas acho que na briga Caio Jorge, Marcos Leonardo e Bruno Marques, ele está em terceiro aí. 5. Jogou pouco tempo também, né? Não, eu vou dar uns 5,5 para ele. Ainda tentou um cabeceio lá, né, numa bola. Sim. Agora você foi feliz. Ele é um característico totalmente diferente. Ele vai ser aquele atacante para quando, né, o Santos precisa jogar bola na área. Bota o Bruno Marques no jogo. É isso aí. É isso. E na bola que ele teve a chance de cabecear, cabeceou muito mal. Que é esse lance aí que você falou. Próximo. Jean Mota. Jean Mota, mais uma vez, não entrou tão desligado quanto tem entrado nessa temporada. Acho que ele foi melhor do que em outros jogos. Contra o Curitiba ele foi bem, e ontem eu acho que ele não foi dos piores, não. Eu dou um 6,5 aí pra ele. Eu vou dar 6 pra ele, eu vou botar naquele pacote do Pará. O cara que não foi mal, mas também não foi fantástico. Eu acho que ele tá um 6 pra ele, pra esse jogo, pelo que você disse, sim, né? Ele colaborou até certo ponto positivamente. Mais do que vinha, né? É isso aí. Próximo, Madison. Jogou tão pouco, não sei nem se eu daria nota pra ele. Sei lá, 6 também. Só por dar mesmo. Mas acho que jogou tão pouco que nem precisava dar nota. O Madison foi que ele entrou, foi no lugar do Marinho nesse, que o Marinho sentiu, foi isso? Ele entrou aberto lá, não foi isso? Ele entrou bem aberto lá pela direita. Aberto pela direita, né? Você jogou o Pará e ele. Acho que foi isso que aconteceu com o Madison. Até me foge aqui, foi tão pouco que me foge até a memória. Mas, cara, pra mim sem nota, Murilo. Próximo tem ou não? Acabou. E acabou também o segundo bloco. Lembra você que está vendo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, segue com a gente no intervalo, que no intervalo tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Último bloco com 3, viu? Pode ligar? Pode. Caio Couto, tem mensagens aí? Eu tenho algumas aqui que eu não li no primeiro intervalo e lerei. Vamos lá. Agora, pelo menos mandar... Não dá para ler todas, viu, gente? Mas vou mandar aqui
Ricardo Marques, Robson Martins, Ederson Santos, Gilberto Ferreira Luiz, Marcos Vinícius Aires, todo dia vê o programa, um abraço para ele. Rafael Paulista, Fábio Nunes, Sandro Matos, Wilson José dos Santos, todo dia tá ligado, Wilson José dos Santos. Marcos Souza, Fábrica de Memes SFC, também tá ligado aqui no programa. Muriel Maurício, o Gordinho, o Moleque, Edivaldo Paes Landim, Wanderson Lopes, Paulo Barreto também todo dia tá com a gente. William Alves, Alcio Luiz de Jesus, deixa eu ver aqui, Fábio Júnior Kiotato e Mano Cruz, o dono da Magnífica Pizzaria. Você quer pedir pizza em Santos? Magnífica Pizzaria, excelente pizza num preço que cabe no seu bolso. Que merchan bonito, hein, Caio Couto? Opa, deu moral, hein? Deu uma moral. Tem aqui o Marcos Souza, lá de Riacho Grande, falando que a galera vai estar toda reunida no domingo para ver a classificação do Peixe. O Ederson... dá para domingo, já dá para estar O Ederson classificado. Santos, lá de Jaraguá do Sul, está aqui na área também, um abraço para ele. Paulo Barreto aqui também. Ele, sinceramente, ele não acha o Cuca um bom treinador, mas entende que tem que tirar o chapéu para ele. Hoje o time tem um jeito de jogar e ele trabalhou de uma forma excelente o psicológico dos jogadores. Concordo. É pertinente essa colocação do Paulo. Sim. O Alexandre Frade, Murilo e Caio Santos deveria dar uma boa pré-temporada para o próximo técnico e deixar o Paulista com Marcelo Fernandes e o Sub-23. Muita gente diz isso também, Alexandre Frade. Outros que mandam mensagem, Ricardo Tavares, Thiago Misael Ross, André de Paula. Manda um salve aqui para o Japão. André de Paula, para o Japão. Aqui, ó, o Murilo, vamos explicar aqui para o Carlinhos, ele está mandando um abraço, ele assiste a gente diariamente, mas ele falou, cadê o Ademir? Ele saiu do programa. Não é isso, Carlinhos. Por favor, o Ademir não, o Murilo. Não, o Ademir só volta segunda, hein? Amanhã ele também não está aqui, não. Só segunda-feira, Ademir Quintino estará aqui. Mas ele continua conosco. Voltamos para o terceiro e último bloco de hoje do Resenha Santista, quinta-feira, 18 de fevereiro. E a gente continua falando de Santos e Corinthians, mas dessa vez quem vai falar de Santos e Corinthians sabe quem é, Caio Couto? Quem? Ademir Quintino. Olha ele aí, então. Pode colocar o homem na tela que ele falou um pouquinho do clássico de ontem. Fala Murilo, Caio Couto e amigos do Resenha Santista. Vitória boa, né? O Santos agora precisa apenas de 4 pontos matematicamente para ir para a Libertadores. E ganhar do rival, ganhar do Corinthians, com o gol do menino da Vila é sempre mais gostoso, né? Primeiro tempo absurdamente ruim, né? Um show de horrores, um anti-futebol, algo para se esquecer. Faltava o talento. O talento veio no início do segundo tempo, que era o Soteldo, que nós afirmamos aqui mesmo no Resenha Santista, que não começaria o jogo como titular. Passei até as informações para o Murilo, que passou para vocês, e isso efetivamente se concretizou. Uma pena ele ter jogado apenas pouco mais de 15 minutos, que foi o suficiente para fazer uma balbúrdia, fazer um estrago na zaga corintiana e garantir a classificação. Classificação não, estou já imaginando demais, né? Está muito próximo da classificação para a Libertadores. O Santos com mais 4 pontos não pode ser mais atingido pelo Atlético Paranaense, já que meteu 3 de diferença, né? Vamos torcer para que a vitória já venha contra o Fluminense. Será jogo difícil, se o Soteldo vai jogar ou não, é uma outra dúvida. E aí, lá na Bahia, faturar 1 ponto para garantir o Santos em mais uma competição continental, a mais importante, que é a Libertadores da América. Nada de Sul-Americana. Santos é time para jogar Libertadores. Um abraço, gente. Já estou retornando desse lugar aprazível aqui, que é Florianópolis, tá bom? Saudade de todos. Um abraço, boa sequência de programa. Valeu. Valeu, Ademir. Belo cenário, hein? Belo cenário que ele escolheu para mandar o vídeo. A gente concorda com ele que o jogo no primeiro tempo péssimo e depois o Santos fez o que tinha que fazer. Vitória para poder garantir, ainda não, mas encaminhar muito bem essa vaga para a Libertadores, como a gente já falou aqui no programa. Só rapidinho, você acha que vale mais a classificação para a pré-Libertadores e tentar alguma coisa na competição, na principal competição sul-americana, ou você preferia classificar para a Sul-Americana e com chances reais de título? Libertadores, mano. Eu também. Libertadores, porque vamos falar a verdade. Quem de nós aqui imaginava que o Santos teria chances reais de títulos na Libertadores, que acabou há pouco tempo? Né? Desse ano. A gente não achava isso e não chegou. Camisa pesada demais. O Santos está vivo aí na luta por essa vaga na Libertadores e conseguindo a vaga para a Libertadores, a luta pelo título da Libertadores. O Santos na Libertadores é sempre candidato.
Caio Couto, vamos falar agora do treinador, possível novo treinador do Santos. A Milene Portela, muito bem informada, jornalista muito bem informada sobre Argentina e Brasil, colocou no Twitter dela o seguinte, põe aí na tela: Ariel Holan está próximo de ser o novo técnico do Santos. Quando ela fala sobre esse tipo de negociação, ela é muito bem informada, Caio Couto, então a gente já dá uma moral para ela. Antes da gente entrar nesse assunto, Ademir Quintino também gravou um vídeo falando sobre Ariel Holan. Você vai ver agora. Fala aí, Ademir. Sobre o Ariel Holan, meu caro Murilo, a situação está bem encaminhada, mas isso não quer dizer que ela já está efetivamente concretizada, né? Tanto que nós aqui do Resenha Santista sempre tivemos o cuidado de não ficar falando nomes aleatoriamente a esmo, né? Eu mesmo nas minhas redes sociais, o primeiro nome que eu falei, que fiz um texto e fiz um vídeo, foi do Ariel Holan, porque eu tive a confirmação do staff do jogador e tive confirmação da diretoria do Santos. Nesse contato com o staff do jogador, a informação que eu tinha é que em dólares foi pedido aproximadamente R$700 mil na primeira pedida. O Santos não quer ultrapassar a casa dos 450 mil, que é o que paga hoje para o Cuca e para o seu staff. Claro que devem ter tido outras reuniões nesse período e deve ter apertado um pouco para cá, um pouco para lá, para a coisa ter caminhado, né? Vamos aguardar aí para ver se vai ter um desfecho feliz e o Santos possa efetivamente anunciar, de preferência com a vaga na Libertadores da América, o nome do seu novo treinador. Hoje, não. Já há alguns dias, a bola da vez é o Ariel Holan, de 60 anos, medalha de bronze no Pan-Americano de Santo Domingo, 2003. Com a seleção uruguaia, era jogador não, era treinador de hóquei feminino da seleção uruguaia. Campeão da Sul-Americana 2017 com o Independiente, tinha 4 jogadores formados na base e algumas contratações pontuais sem grande impacto, um perfil parecido com o que o Santos precisa. E recentemente foi campeão chileno com a Universidade Católica do Chile, porém, o que, Ademir? Cortou aí, Ademir não fala, mas o principal é isso aí. Ainda sobre a Ariel Holan, o UOL tem dado muitas informações de bastidores sobre essa negociação e eu vou ler aqui um trecho da matéria que está no UOL, se eu não me engano, da Gabriela Brino. Excelente jornalista, gente boa, convivi com ela em alguns tempos ali, quando eu estava na Rádio Nova FM, que cobria o dia a dia do Santos. Santos acerta os últimos detalhes para oficializar a chegada do argentino como substituto do técnico Cuca. A expectativa é que ele seja anunciado até a próxima terça-feira, dia 23. Segundo apurou o UOL Sport, ele terá uma comissão técnica enxuta, trará consigo apenas 2 profissionais. Para comparar, seu compatriota Hernan Crespo chega ao São Paulo acompanhado por 5 auxiliares. O salário foi acertado em R$570 mil, segundo o UOL Sport, cerca de 100 mil a mais do que a atual gestão paga para o Cuca. Restam apenas os últimos detalhes para concretizar o acordo. O Santos espera anunciar ele até terça-feira, porque é um prazo informal estabelecido pela diretoria santista para encerrar de modo antecipado a relação com o Cuca. O Cuca disse ontem em coletiva que poderia se despedir antes da conclusão do Brasileirão. Ele tem um acordo com o presidente Andrés Rueda de que assim que o novo treinador for anunciado, ele deixará a Baixada Santista. A gente viu até uma parte disso no primeiro bloco, na fala do Cuca. Sobre Ariel Holan, tem aí o perfil dele, era isso que você queria me falar, rapidamente, cara? Eu creio que o Cuca faz esse jogo com o Fluminense. Aí acho que a última rodada, que o jogo é só na quinta-feira, né? Isso, quinta-feira contra o Bahia. Aí já devemos ter um novo treinador aí à frente do Santos. E aí, como disse o Cuca, estreia domingo no Campeonato Paulista. Isso aí. O Rômulo, ele está me perguntando aqui, poxa, Caio, eu não conheço o perfil do Ariel, ele é ofensivo? Rapidamente, ele é ofensivo aí para algumas coisas similares para você pegar logo quem é Ariel. O Ariel, ele tem, digamos assim, um modelo de jogo algo muito semelhante com o São Paulo, tá? Saída de 3, time com linhas altas, propositivo, perde a bola, já pressiona o adversário no campo de ataque. Agora, o que ele traz de diferente ele tem no seu currículo o costume de também olhar para os jogadores da base, de trabalhar com base, é algo diferente do São Paulo. Mas a forma de jogar, provavelmente a gente vai ver algo parecido. Saída de 3, laterais com profundidade, jogadores jogando pelo lado de campo, extremos, né? Marinho, Soteldo, jogadores nessa posição, e perdeu a bola, ao invés de andar para trás, pressão no adversário. É um pouquinho aí, digamos assim, do Ariel, que eu poderia falar para o Rômulo. Sim. Dos nomes especulados, você acha então que o que tem mais o DNA ofensivo, como diria Laor, é o Ariel Holan?
Ele mostrou em trabalhos deles essa característica, Murilo. Eu creio que o perfil se encaixa. É claro que é diferente quando a gente estiver com ele aqui no dia a dia, conhecê-lo, né? E aí eu acho que não é nem o modelo de jogo, é o comportamento dele. Por exemplo, o Sampaoli mostrou, acho que dentro das 4 linhas ali no trabalho, ele conhece do riscado. Ele sabe montar um time. Com certeza. Né? E um time ofensivo. Agora o Sampaoli demonstrou, digamos assim, problemas de relacionamento. Seja interna ali com comissão técnica, seja com diretoria, né? E cobrando excessivamente a questão de reforços. Agora, vale quando eu digo aposta, é a questão do que o Ariel mostrou dentro do trabalho, dentro das 4 linhas. Eu acho que é super válido e um acerto aí da diretoria, caso isso se concretize. Muito bem. Estamos chegando no final do programa, vou ler algumas mensagens aqui que chegam. O Marcelo Costa: Murilo, será que os patrocinadores do Paulista não pedem para os times jogarem com os titulares por causa da visibilidade das marcas? Marcelo Costa, meu amigo, grande goleiro, inclusive, Marcelo Costa. Eu não sei se os patrocinadores vão exigir os titulares. Eu espero que não, né, cara? O patrocinador ter que escalar o time é sacanagem. É complicado, porque cada um vai ter aquele negócio, é o calendário. O Santos classificando. E aí? Ele vai ser obrigado a botar os seus melhores jogadores desde a primeira rodada e aí ele vai jogar 4 jogos, não sei, pelo menos uns 4 jogos ou 5 em sequência para depois já enfrentar já o jogo mais importante já da temporada para ele, que é uma pré-Libertadores. Pré-Libertadores. E não pode, acho que não pode ser assim. Eu também acho que não dá para ser assim. Só registrando algumas outras participações. Renivaldo Pereira, Jaquecílio Gomes, Rubens Toledo Filho, Renato Carvalho, Daniel Santos, René Antunes, todo dia tá ligado, Antônio Fonseca, Júlio Paixão, Lelo Campos, Maximiliano, Adriano Paizinho, enfim, Jefferson Carvalho, muita gente acompanhando, 1.500 pessoas ao vivo. Vou também só no YouTube só nesse citar momento. O pessoal aqui, o Vinícius, Diga. O Vinícius, o Geraldo, o Francisco, o Álcio, não vai dar tempo de ler as mensagens, né? A galera tá por aqui, o Gilles Ribeiro também mandou alguma coisa sobre o Fluminense, o perfil SFC Comps também mandou mensagem aqui. Tá, um abraço pra galera toda aqui, não vai dar para o tempo tá se esgotando, não vai ter como a gente estar lendo todo mundo aqui no ar. Pois é, lemos o máximo que deu aqui dos comentários. Você que está no YouTube, deixa o like aí, mais de 1.500 pessoas ao vivo nesse momento. Vamos deixar o like, que ajuda muito a gente a divulgar o programa, divulgar o canal. E se você está vendo o programa pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do YouTube, youtube.com/TV Cultura Litoral. Caio Couto, amanhã, sexta-feira, 10 da manhã, estamos de volta para falar de Santos e Fluminense, né? É isso aí, a equipe do Fluminense, que o torcedor fica com aquele negócio, o time do Fluminense é envelhecido, tem o Fred, tem o Nenê, mas também tem uma garotada lá de Xerém que tá jogando bem. Tá jogando bem, que tá acelerando o carro, pedindo passagem, e não é à toa que o Fluminense está ali brigando pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Sim, não vai ser fácil, apesar de ser na Vila Belmiro, não vai ser fácil o jogo do Santos contra o Fluminense, domingo, 18h15, na Vila Belmiro, o terceiro jogo consecutivo do Santos na Vila, que vem essa vitória, o Santos pode matematicamente já estar assegurado na pré-Libertadores. Detalhe, se eu não estou enganado, me corrijam depois. O Atlético Paranaense joga com o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Acho que é Grêmio e Atlético Paranaense essa rodada de agora. É claro que um empatezinho é bom, é que se o Santos vence o Fluminense, ele se aproxima do Grêmio também. E matematicamente ele garante a classificação, porque o Atlético só chegaria a 54 pontos e o Santos já teria 56. Exatamente, exatamente. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Caio. Amanhã tamo aí. Tamo junto, Murilo. Um abraço para todos aí que nos brindam com a sua companhia. Muito bem, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, eu lembro a você, deixa o like, se inscreve, compartilha, faz tudo lá nas redes sociais, youtube.com/TV Cultura Litoral e facebook.com/Sistema Costa Norte. Amanhã, 10 da manhã, para falar muito do próximo jogo do Santos e Fluminense, estaremos aqui na TV Cultura Litoral. Amanhã, 10 da manhã. Valeu! Eu estava pensando aqui, vamos lá.